Isso foi chamado Operação Vento da Montanha. Em 48 horas, os Estados Unidos queimaram 330 milhões de dólares no Irã, só para tirar um piloto da montanha iraniana. Construíram uma base militar à noite bem no Irã. Um oficial americano, uma pistola. 48 horas no Irã. Contra milhares de guardas iranianos que vasculhavam a região. Os Estados Unidos gastaram 330 milhões de dólares para salvá-lo. Queimaram 5 aviões. Construíram uma base militar bem no território iraniano em uma única noite. E não perderam nenhum homem. Isso não é filme. Isso aconteceu ontem. Se vocês ainda não conhecem toda a história, pois é, meus senhores, os próximos 15 minutos vão mudar a sua compreensão sobre do que a máquina militar americana é capaz. Antes de começarmos, mais um pedido. Clique em inscrever-se e não se esqueça de ativar o sininho ao lado. Por que o sininho é importante? O YouTube não mostra os vídeos automaticamente para os inscritos. O algoritmo decide para quem mostrar. E o sininho é o seu interruptor pessoal do algoritmo. Só ele garante que você vai receber a notificação assim que sair um novo episódio. Noite sobre a província de Khuzistão, no sudoeste do Irã. No céu, um F-15 de 2 lugares. Este é o Strike Eagle na cabine dual. O Major Kevin Bradley, ele é o piloto. Na frente, o trabalho dele é manter a aeronave no ar, desviar de mísseis e, se possível, não bater no chão. E atrás dele está o coronel Jason Hart. Eles o chamam de WSO, Oficial de Sistemas de Armas. Oficial de Sistemas de Armas. Atrás, 4 telas ao mesmo tempo. Radar, armamentos, alvos, ameaças. O piloto está voando. Viso. Os militares os chamam de viso. A defesa aérea iraniana entrou em ação, o míssil veio de baixo, o avião sofreu danos críticos e ambos se ejetaram. Ambos sobreviveram, mas aterrissaram em lugares diferentes. O Major Bradley foi encontrado em poucas horas. Lesão na perna, mas está vivo e consciente. Ele foi retirado antes do amanhecer e o Coronel Hart sumiu na escuridão. Com ele só a pistola padrão. É aqui que tudo fica mais interessante. Vou explicar. O Irã mobilizou milhares de pessoas exatamente por causa desse homem. O Coronel Hart não é apenas um militar. Ele é portador de segredos extremamente importantes. Ele conhece a tática de uso do F-15E contra sistemas específicos de defesa aérea iranianos. Para eles é incrivelmente importante saber disso. Ele sabe como os americanos contornam os sistemas de detecção. Ele conhece frequências de rádio e procedimentos de identificação amigo-inimigo, as vulnerabilidades dos sistemas oficiais de aviação. Tudo isso está em uma só cabeça. No território iraniano, com uma única pistola. Agora imagine o que teria acontecido se a guarda revolucionária o tivesse encontrado primeiro. Câmera, televisão estatal do Irã. O coronel lê uma declaração sobre a agressão ilegal de um papel, e isso está sendo transmitido para o mundo inteiro. Depois, um julgamento de fachada. Em seguida, negociações para a libertação conforme condições do Irã. Ativos congelados, concessões, pressão diplomática, enfim, um pesadelo midiático durante um mês. Para Trump, que conduz essa guerra sob o lema da supremacia militar total, isso é um golpe político do qual não dá para se esquivar. O que estava acontecendo? Como se diz, minuto a minuto, hora a hora. As primeiras 6 horas após a ejeção, Hart aterrissa separado do piloto. Ferimentos causados pela ejeção, ombro e costelas. Aviso. Ele começa a fugir da perseguição. O localizador de emergência dele funciona, mas a área não permite aproximação imediata. 6 horas se passaram. A Guarda Revolucionária mobiliza milhares de pessoas. As autoridades do Irã anunciam uma recompensa. As tribos locais também se juntam à caçada. Hart continua avançando em direção ao possível local de pouso para o helicóptero. 12ª hora. Hart alcança a crista da montanha, o cume. Ele se esconde em uma fenda na rocha. Estabelece o primeiro breve contato por rádio com, vamos chamar assim, forças amigas. A inteligência registra a posição. 18ª hora. Primeira tentativa de resgate. O avião de ataque de cobertura A-10 Warthog é abatido. De acordo com as informações disponíveis, por um sistema portátil de defesa antiaérea chinês. O piloto do A-10 se ejetou e foi resgatado com sucesso por forças navais. A operação foi temporariamente suspensa.
24ª hora, segunda tentativa. 2 helicópteros HH-60W foram atingidos por fogo vindo do solo durante a tentativa de aproximação. Tripulações feridas estão voltando à base. Hart sobrevive, recua sob fogo e muda de posição. 30ª hora. Trump, que acompanhava a operação em tempo real, ordena aos militares que coloquem no ar tudo o que pode voar. Uma chuva de fogo cai sobre os iranianos que perseguiam Hart. Um míssil de cruzeiro atinge as defesas aéreas da Guarda Revolucionária na área da operação. Paralelamente, o Irã lança drones para procurar Hart. Eles o encontram e tentam destruí-lo. Quase um acerto direto. O coronel sobrevive e se desloca. 36ª hora. A CIA lança uma campanha de desinformação. Um boato é plantado entre os iranianos. O piloto já foi encontrado e está sendo levado por terra para o norte. A Guarda Revolucionária começa a se reagrupar. Esse momento é usado para um ataque decisivo. E então, foi assim, aquilo que o mundo inteiro admira. Provavelmente, a inscrição mais popular naquela época em todos os idiomas era: os americanos construíram uma base militar inteira bem no topo da montanha iraniana. Enquanto procuravam por uma pessoa, o que aconteceu? 2 aviões MC-130J cruzaram a fronteira iraniana, voando a uma altitude extremamente baixa. A bordo, haviam helicópteros desmontados, combustível e equipes de resgate de combate. Encontraram uma estrada de terra abandonada em um vale montanhoso de Cuzistão e pousaram. No escuro, sem luzes, montaram os helicópteros. Bem no território inimigo, montaram um ponto temporário para reabastecimento. 4 helicópteros MH-6 Little Bird pegaram o grupo e seguiram para a crista onde Hart estava escondido. A operação foi planejada como uma incursão noturna rápida. Encontrar, resgatar, sair. 40 minutos. As patrulhas iranianas reagiram, iniciando um tiroteio. A noite acabou, mas a operação não. Um combate diurno nas montanhas do Irã para essa missão é inédito. O coronel Hart foi encontrado. Ferimento no ombro e nas costelas após a ejeção, mas está consciente, consegue se mover, 48 horas sozinho. Sobreviveu só com uma pistola. Ele foi resgatado a bordo. Agora é hora de sair. E aí está o principal problema. MC-130? Ficamos presos. A pista de terra ficou encharcada. Os carros afundaram na lama. Não temos como tirá-los. O comandante tomou a decisão mais difícil de todas. Explodir os próprios aviões. 2 aviões, cada um valendo $100 milhões, viraram fumaça. Para que nenhum equipamento, nenhum esquema, nem nenhum sistema chegasse a SIR. O grupo foi embora. A taxa de segurança das perdas entre os americanos, como já falei, é 0. Agora vamos contar o que são chamadas de perdas diretas. F-15 a Strike Eagle abatido, $90 milhões. 2 MC-130U comando, 2 explodidos. Cada um custa 100 milhões, totalizando 200. 4 MH-6 Little Bird foram destruídos durante a retirada. 18 milhões. A 10 Warthog abatido por um míssil antiaéreo portátil chinês. 19 milhões, total de 330 milhões de dólares, 0 mortos. 0 mortos. Alguém pode perguntar: você não tem certeza se vale a pena gastar tanto por uma pessoa? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: o que acontece quando você não salva essa pessoa? Nem no exército israelense, nem no exército americano isso é impossível. Não salvar é impossível. É um sinal para cada piloto americano. Se não o resgatarem em cada campo de batalha, se você for abatido, estará por sua própria conta. Esse é um sinal ruim. 330 milhões é o preço do sinal. Não abandonamos os nossos. Nunca, em lugar nenhum. Sob nenhuma circunstância. Por que o Irã está perdendo? Não importa o que nos digam, o Irã está perdendo. Aqui tem algo sobre o qual raramente se fala abertamente. O Irã pode perder seus oficiais indefinidamente. Isso não altera a posição dos que comandam o país nos bastidores. Os ayatolás não se expõem. A Guarda Revolucionária sacrifica pessoas sem afetar o regime politicamente, enquanto nos Estados Unidos ocorre o oposto. Cada prisioneiro é uma história pública. Nome, família, congressistas do Estado e jornalistas na porta. Todos exigem explicações. Isso não é uma fraqueza do sistema americano, é uma característica dele. É exatamente por isso que a operação de resgate de Hart não foi uma exceção à regra.
Ela era a regra. Trump disse claramente: esse tipo de operação raramente é realizada devido ao perigo para as pessoas e para o equipamento, mas ele deu a ordem. E aqui está, graças a Deus, o resultado. Criar uma base aérea bem no fundo do território inimigo, mantê-la sob fogo. Destruir de forma organizada, sair com um homem a bordo e sem nenhum caixão. Esse nível de capacidade hoje só os Estados Unidos possuem. E acho que com algumas ressalvas Israel também tem. Mas ninguém tem. O Coronel Hart está em um hospital militar americano com o Major Bradley ao seu lado. Os dois sobreviveram e vão voltar para suas famílias. Não abandonar os nossos é mais que palavras. É nisso que se baseia a capacidade de combate do exército. Um soldado que sabe que não será abandonado luta de outra forma. Ele arrisca de outra forma. Cumpre a missão de outra forma. E por último, e se este vídeo foi útil para você, faça uma coisa simples agora mesmo. Inscreva-se e ative o sininho. Pronto! E agora, já que os acontecimentos da semana passada terminaram, vamos falar sobre a segunda-feira. Segunda-feira, 6 de abril, o prazo final de Trump. E o que vai acontecer depois? No dia 4 de abril, Trump escreveu no Truth Social: lembrem-se, eu dei ao Irã 10 dias. Fechem o acordo ou abram o Estreito de Hormuz. O tempo está acabando. Restam 48 horas e o inferno vai cair sobre eles. O prazo é esse, segunda-feira. 6 de abril. O estreito está bloqueado desde 28 de fevereiro. Já são 37 dias. A maior interrupção no fornecimento de petróleo da história da energia mundial. O comando militar iraniano respondeu imediatamente. O general Ali Abadi chamou a ameaça de Trump de uma ação impotente, nervosa, desequilibrada e tola. E acrescentou o simples significado dessa mensagem, que os portões do inferno se abrirão para vocês mesmos. Primeiro cenário. Diplomacia. Bem, muitos jornalistas dizem que isso é o mais provável no momento, ou seja, Paquistão, Turquia, Egito estão atuando ativamente como mediadores. Estão tentando nos levar de novo à mesa de negociações no Paquistão. O vice-presidente Vance não está conduzindo negociações diretas, mas está conversando com o presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf. Bem, por assim dizer, e assim por diante. Além disso, o ministro das Relações Exteriores do Irã sinalizou no sábado: Teherã está pronto para negociações. Isso foi na CBS News. A segunda opção são ataques aéreos massivos contra o setor de energia. A terceira opção é a captura da ilha de Kark. Essa é provavelmente a opção mais arriscada. E a quarta é escoltar os petroleiros. Ou seja, pelo mar, certo? Bem, digamos por assim dizer, pode ser uma opção. Após mais 2 semanas de ataques às capacidades iranianas, enviar destroyers e porta-aviões ao Estreito de Hormuz para escoltar petroleiros. Isso eliminaria a necessidade de uma operação terrestre. Aliás, a França já está enviando 12 navios para a região, incluindo 2 fragatas para escoltar embarcações. Ou seja, o Reino Unido, a Alemanha e a Itália também estão trabalhando para apoiar a navegação comercial. Eles meio que, como grupo, juntos não chegaram a nenhum consenso, mas cada uma das grandes potências está enviando alguns navios para lá. Porque aqui vai ser preciso transportar o que é seu, não apenas transportar, mas proteger o que é seu, e também a prorrogação do prazo final. Claro, esse é o 5º cenário, na verdade acho que já foi prorrogado 2 vezes, né? Trump estabelecia prazos e os adiava. É em parte por isso que os mercados não reagem com uma disparada de preços por pânico. Para até $200, os traders supõem que Trump vai desistir do conflito antes que as consequências econômicas cheguem a um nível extremo. Ou seja, até esta manhã, as negociações continuam, mas ambos os lados mantêm publicamente posições rígidas. Lindsey Graham, por exemplo, escreveu: depois de conversar com Trump, estou absolutamente convencido de que ele vai usar força militar esmagadora contra o regime se eles continuarem bloqueando o Estreito de Hormuz. Então, o que exatamente o Trump vai fazer? Pessoalmente, eu acho que ele vai dizer que as negociações estão indo muito bem e vai dar mais 48 horas para terminar, mas não vai esperar e vai atacar o fornecimento de energia do Irã na noite de terça para quarta-feira. Ou vão dizer aos israelenses: ataquem. Pode atacar talvez uma região, não Kark, e dizer: amanhã atacaremos todo o resto. Se não houver resposta, atacará mais uma. É provável que novamente não seja em Kark.
Fontes israelenses informaram que as forças de defesa de Israel estão se preparando para expandir a lista de alvos para instalações de energia assim que Trump der sinal verde. Então, o que vai acontecer nesse caso? Irã. Apagão, primeiro em parte do país, depois em todo o país, e uma catástrofe civil. 80% de toda a eletricidade no Irã é produzida a partir de gás natural. Um ataque à rede elétrica ameaça diretamente o fornecimento de energia de todo o país, além do aquecimento e do preparo de alimentos para milhões de pessoas. Se a energia acabar em todo o país, mesmo em 2 fases, a Guarda Revolucionária ficará ocupada com distúrbios internos, não com a guerra contra Israel. Os jovens se opõem abertamente ao regime. A economia já foi destruída pelas sanções, a inflação está em mais de 40%. O regime se mantém pelo uso da força, não pelo apoio popular. E agora, o que acontecerá com o petróleo? $150 por barril e talvez depois até mais alto. O contra-ataque iraniano em toda a região. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que se os Estados Unidos ou Israel atacarem as usinas elétricas, a Guarda Revolucionária atingirá usinas elétricas em todas as áreas que abastecem bases americanas, assim como a infraestrutura energética e industrial onde houver interesses americanos. Se vão conseguir é outra questão, mas tentarão. O que vai parar no Irã e imediatamente? Os radares e os sistemas de defesa antiaérea funcionam com eletricidade. Centros de comando e comunicação, eletricidade, produção de drones e mísseis nas fábricas, eletricidade, enriquecimento de urânio, as centrífugas precisam de corrente estável. O sistema bancário de financiamento da guerra vai parar. Bombas de combustível nas bases militares, internet e televisão estatal. Propaganda. Vai travar ou morrer, chame como quiser. O que vai continuar funcionando? A Guarda Revolucionária tem geradores a diesel automáticos para instalações críticas. Mísseis e drones já produzidos e armazenados há estoques. Os soldados não precisam de eletricidade. As minas no Golfo de Armud já foram instaladas. Não é mais necessário removê-las. A questão chave, claro, é o tempo. Nas primeiras 48 a 72 horas a caos, o exército passa a usar geradores. O combustível para os geradores começa a acabar em 1 semana. Em 1 mês, a máquina militar emperra, degrada e para. Essa é a principal vulnerabilidade do Irã. O Estreito de Hormuz, seu trunfo, é mantido não pela eletricidade, mas pela presença física de navios e minas. O blackout não abrirá automaticamente o estreito. Um blackout total reduz drasticamente a capacidade de combate, mas não para a guerra instantaneamente. É uma arma de pressão e colapso. Funciona no horizonte de semanas, não de horas. Israel entende isso. É por isso que o plano prevê ataques simultâneos a todas as estações de uma vez, ou em 2 ou 3 ondas, mas para que tudo apague uma após a outra. Mas pode ser. Talvez eles dividam em 2 ondas, e se depois da primeira onda os iranianos mudarem de ideia. Mas podem entrar em ação os curdos, os azerbaijanos, algumas unidades do exército e forças poderosas que não fazem parte dos corpos do exército além do povo. Isso vai impulsionar os protestos e a possível derrubada do regime. Mas isso será um golpe econômico global. O conflito já provocou a maior crise energética do mundo, uma grave escassez de combustível, inflação, risco de estagflação e recessão. As Filipinas declararam estado de emergência energética. A Europa está à beira de repetir a crise de 2022. Conclusão. O ataque ao setor energético do Irã já não é mais uma escalada local, mas sim um golpe na economia global. É exatamente por isso que Trump adiou o prazo 3 vezes. E claro, no próprio Irã isso é uma catástrofe humanitária. Hospitais. Os geradores só vão durar 1 ou 2 semanas. As pessoas vão começar a morrer. Água. As estações de bombeamento vão parar. Cidades ficarão sem água. Acho que não mexerão nas dessalinizadoras, mas elas também precisam de eletricidade. Comida. As geladeiras vão parar de gelar. Os alimentos vão estragar, não tanto na geladeira da sua casa e sim na do depósito. Aquecimento. Abriu. Dá para aguentar, mas a indústria parou. 90 milhões de pessoas em condições medievais. Agora sobre a máquina de guerra. As reservas de diesel da Guarda Revolucionária vão acabar.
A produção de mísseis e drones é zero. A comunicação entre as unidades é primitiva. Talvez não sejam pombos, mas é algo muito parecido com isso. A defesa antiaérea está se degradando de vez. A capacidade de combate cai em torno de 60% a 70%, segundo estimativas dos analistas. Eu nem entendo como eles ainda podem ter 40%. Agora, o CGRI vai ser obrigado a direcionar recursos para reprimir distúrbios internos. Porque eles vão acontecer. A lealdade dos soldados de base vai começar a vacilar. Por quê? Porque eles também têm famílias sem água e luz. A propaganda parou de funcionar. Dá pra ver, ela ficou em silêncio. Então, em outras palavras, a probabilidade de um golpe ou de uma divisão interna aumenta drasticamente. E o que está acontecendo no mundo? Bem, $150 depois já, $200. Recessão global. Dentro dos Estados Unidos, $67 por galão. Trump está perdendo popularidade. A pressão internacional sobre os Estados Unidos atinge o máximo. A ONU, a China, a Rússia e a Europa exigem um cessar-fogo imediato. Isso indica que o corredor humanitário acaba sendo inevitável. Bem, como forçaram Israel a abrir passagem para Gaza e coisas do tipo? Eles fazem isso lá. Eles carregavam algo que não era para eles. Pelo que vejo, o Hamas recebia tudo o que chegava lá. Aqui está, daqui a um mês. O resultado provável. Eu só acho que os Estados Unidos vão monitorar melhor afinal do que... Ou seja, ninguém vai proibir os Estados Unidos de monitorar. O resultado provável daqui a um mês. Nem vitória nem derrota, mas um acordo sob pressão de ambos os lados. O Irã fisicamente não pode continuar, e os Estados Unidos politicamente não podem continuar. Bem, não só porque estamos sendo pressionados, mas também porque temos eleições em novembro. As negociações se tornam a única saída para todos. O paradoxo é que o blackout total acelera o fim da guerra, mas isso acontece através de enormes sacrifícios, inclusive perdas humanas. A possibilidade de um golpe está crescendo. Então julgue por si mesmo no que você faria. Você jogaria essa roleta, não é? Eu diria, uma roleta russa, certo? Onde não se sabe onde está a bala. Você gira o tambor e depois coloca na têmpora. E ninguém sabe onde está a bala. Vamos ver o que o Trump vai fazer. Talvez algo completamente diferente. Por quê? Porque ele é o Trump. Porque ele é o Trump. Vamos encerrar por aqui. Obrigado por ouvirem. E tem tantas notícias que acho que vou entrar ao vivo de novo hoje, mais tarde. Até logo.